Muito bem! Estamos agora com esse queridíssimo casal, Neguinho e Vali. Olha, realmente, primeiro eu quero agradecer vocês pelo aceite a esse nosso convite para participar de um dos episódios dessa nossa quinta temporada de Uma Graça de Podcast. Todos os amigos que já se inscreveram, que são quase 400, e a gente pede sempre que se inscrevam. Muitas vezes os amigos não podem nem ter muito tempo para ficar assistindo o tempo todo, mas é claro, numa vez ou outra pode assistir, mas é muito importante compartilhar esse programa, né? Compartilhar e se inscrever no canal. Porque nós estamos, como na próxima, a partir dessa quinta temporada, uma de nossas metas é chegar a 1.000 inscritos, porque aí o YouTube começa a reconhecer que esse programa é de qualidade. Tem mais de 1.000 pessoas que estão interessadas em acompanhar. E como é coisa barraia, coisa de ensino, de pioneirismo, eu acho que todos nós temos muito interesse que esse programa progrida, né? Porque sem vocês, sem os pioneiros, a fé Bahá'í não cresce, porque nós não temos sacerdócio, não é isso? Bom, então eu quero agradecer vocês, quero agradecer a esses nossos espectadores de bom gosto, porque, viu, gente, o pessoal que assiste o podcast é gente de bom gosto. E esse pessoal de bom gosto que nos assiste, se inscrevem no canal. Então, hoje nós estamos aí com vocês nos Estados Unidos, porque essa quinta temporada são com pioneiros brasileiros, ou que passaram pelo Brasil, mas que viveram aqui muitos anos e estão servindo a fé em outros países, né? Que a gente chama de pioneirismo internacional. Então, aqui todos sabem, vocês também, que nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam. Então, agora, com vocês, fiquem à vontade para se apresentar, dizer quem é a Neguinho, quem é o Vali. Ok, eu sou Neguin Nicobin, agora Malkin, meu nome de sobrenome de casado. Eu nasci no Irã, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, por causa da Revolução Iraniana. Eu com minha família, saímos do Irã, fomos morar 4 anos na Europa, entre Inglaterra e Espanha, depois muitos anos, mais que 20 anos, 20 e poucos anos, como pioneiros no Brasil. Meus pais também são iranianos, quer dizer, Como é que é o eram, né? nome Os dois. deles? Meu pai, Hushang Nicobin, e minha mãe, Agdas Nicobin, que os dois já faleceram, inclusive minha mãe faleceu há 1 ano já. Residiam entre Campinas e Mujimirim muitos anos. Minha mãe morou vários anos aqui comigo, depois voltou para o Brasil ano retrasado, faleceu no Brasil, que era realmente a vontade dela, porque ela considerava o Brasil como pátria, como terra dela, gostava muito do Brasil, local de pioneirismo dela. Eu tenho quase 21 anos de casado com meu marido Vali, pois ele vai se apresentar, e eu moro 21 anos aqui nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, em estado de Georgia e Atlanta. Temos um filho, nasceu aqui, além de ter nascido aqui, escolhemos nome latino para ele, porque nós dois somos de coração brasileiros. Bom, eu sou brasileira, eu sou naturalizada. Então, escolhemos o nome dele como André. Muito lindo. Que também tem um nome do meio, que Kion quase não se usa, porque ele se conhece mais como André. Então, você vê, o filho que nasceu de uma mãe persa, pai americano, ele nasceu aqui e os pais residiram no Brasil, uma mistura muito bonita e Uma louca. família bem Bahá'í, né? Uma família bem Bahá'í, né? Exatamente. Sim. Muito bem, muito bem. E o Vali? Vocês podiam chegar um pouquinho para a direita de vocês aí, isso. Neguinho também para a direita. Mais um pouco para a direita? Isso está ótimo, assim. Aí eu... Bom, eu, como gosto de dizer aqui, a mutt é um vira-lata, que é uma mistura, que é justamente
a união de dois povos que tradicionalmente não se bicavam durante o período pós-Segunda Guerra Mundial. Meus avós, na verdade, meu pai é o primeiro da família dele, que se tornou Bahá'í, de uma família de descendência russa, judaica, eram judeus. O nome dele era Seymour Malkin. Eles emigraram para os Estados Unidos na virada do século passado. E meus avós, do meu lado materno, que eram Edmund e Jacob, Edmund Missler e a Muriel Missler, foram pioneiros para o Brasil, porque depois de muito tempo estudando a fé Bahá'í, o Edmund, que era filho de um pastor luterano, tentou desprovar a fé Bahá'í, profundo conhecimento da Bíblia, acabou aceitando e acabou sendo descomunicado da igreja pelo próprio pai dele. Puxa Ele vida. dizia, eu vou de pioneiro para o Brasil, onde que precisa de ensino? E isso foi um período antes do plano das cruzadas, né? O plano de Shoghi Effendi, 10-year crusade, o plano de 10 anos de cruzada, não sei como é que traduz, perdão português. Cruzada de 10 anos. Isso, a cruzada de 10 anos. Então esses dois povos, né, entre russos e alemães, judeus e luteranos, se juntaram. Isso, para mim, é a fé Bahá'í. Isso é uma das provas da fé Bahá'í, né? É trazer a união entre os povos. E nessa época que nos mudaram para o Brasil, lá pelos anos 50, na verdade, nos anos 40, no final dos anos 40, minha mãe ainda era muito jovem, pioneira pela América do Sul, a Margot Malkin, Margot Joyce Missler, que alguns conhecem pelo nome de solteira, mas ela decidiu depois de casar, ter os filhos, apesar de que foi uma longa história, e ela realmente é uma história em si, uma pessoa única, que viajou por muitos países, e inclusive minha irmã foi nascida no Brasil primeiro, depois voltaram para os Estados Unidos, meu irmão nasceu aqui, aí receberam uma ligação que estava precisando de pioneiros no Chile, e meu pai e minha mãe imediatamente com o filho, o meu irmão, o Edmund, que mora aí, o Ed, que mora aí em Santana de Parnaíba, aí em São Paulo, ele era nenê. Eu lembro a minha mãe contando a história que quando meu pai recebeu a ligação, estão precisando de uma família pioneira no Chile, vamos. Minha mãe com o bebê no colo, vamos, tudo bem. Não deu uma semana, meu pai foi, e algumas semanas depois minha mãe foi lá. Aí serviram a fé, ele foi um membro de corpo auxiliar de proteção lá no Chile, fizeram pioneirismo na ilha Juan Fernandes, que era fora da costa do Chile, e aí voltaram para os Estados Unidos para fazer Eu achei que você tinha nascido lá no Chile. Não, lá só foi encomendado no Chile, a entrega foi feita em Califórnia. Você foi produzido no Chile, é made in Chile, e foi exatamente. Em prática, né? Nasceu em Califórnia. Exatamente. Aí quando eu tinha 5 anos de idade e meu irmão estava com 7, minha irmã estava com 10, a família mudou em 1970 para o Brasil, como pioneiros. E para se estabelecer aí realmente, definitivamente, para o Brasil. Aí eu nunca voltei mais para os Estados Unidos até terminar o colegial. Quer dizer, dos 5 anos de idade até o colegial, não tinha vindo para os Estados Unidos mais. Então essa é um pouco da história entre o Seymour Malkin e a Margot Malkin, que eram pioneiros que realmente serviram sempre a vida inteira deles. Foi uma bênção. É lindo ver vocês contando um pouquinho dessa passagem de vocês da história, porque ambos os pais, tanto Sônia Cobin, Dona Quidaz, quanto seu pai e sua mãe, Dona Margot, querida, faleceu também aqui em Mojimirim, mais ou menos recente, 3 anos, 2 talvez. anos, 2 e pouco. 2, Vai 3 fazer anos. 3, eu acho, daqui a um mês. Então, pessoal muito querida e muito conhecida e cheio de ensinamentos para todos nós. Eu lembro de tantas histórias dela, tive o privilégio de servir durante muitos anos com ela no Comitê Nacional de Ensino e Pioneirismo aqui no Brasil, né? Então, uma pessoa muito querida. Mas o incrível é que a família, os pais de vocês, dariam um podcast assim, de umas 5 horas cada um, né? Então, a gente, infelizmente, eles já estão no céu, estão no outro mundo, está nos ajudando de forma diferente do que ajudava quando estava aqui conosco, né?
estavam aqui Sem conosco. dúvida. Mas, através de vocês, o que vier de lembrança um pouquinho da história deles, vocês contam aí para nós, porque isso faz parte. Porque nesses podcasts, nesses episódios que vocês têm acompanhado, a gente tem percebido como é que os caminhos são tão diversos que leva um casal como vocês a se tornarem pioneiros. Tem amigos que foram para fazer passeio, fazer turismo no país, se encantou lá com a comunidade, conheceu um amigo ou outro e acabou ficando de pioneiro. Outro não, outro planejou durante anos, reservou, guardou dinheiro para poder sair do Brasil e ir de pioneiro para outro país. Cada um tem a sua história. Então, é muito importante vocês relatarem, porque ambos nasceram em família Bahá'í. Então, chegaram aos 15 anos de idade, tinha que decidir se querem confirmar, continuar sendo Bahá'ís, porque a educação que vocês receberam foi essa, né? Mas é interessante porque esses caminhos que eu disse tão diversos mostra que é se jogar nas mãos de Deus, né? E aí, como vocês nasceram em família Bahá'í, como é que foi essa vivência, essa juventude, adolescência? Principalmente vocês, Neguinho, na Europa, vindo para a América do Sul, você indo para um lugar, vindo para o outro. Como é que era isso? Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro, a Neguin conta depois um pouco da história dela, que o meu foi um pouco diferente, né, da experiência da Neguin, com certeza, Sim. né? Que a gente mudou para o Brasil e estabilizou, né? A gente ficou, quer dizer, português foi a minha língua até o final. Eu não tive que aprender inglês na Inglaterra, aprender espanhol na Espanha e aprender português do Brasil, adaptar a escola, estudo, ensino, tudo isso que a Neguin passou, que é muito mais difícil. Isso mesmo. Eu, como estava com 5 anos de idade, também foi bem mais fácil, né, aprender o português. Né, o meu irmão e a irmã, eles repetiram de ano, né, porque perderam um ano de escola por causa da língua, né, não sabiam português, né, então tudo é uma experiência. É. Mas quando meu pai faleceu em 75, no finalzinho de 74, 75, a minha mãe mudou para Bauru, que era uma cidade meta que eles tinham visitado e falaram, vamos continuar o espírito de pioneirismo. Então, eu, minha irmã, meu irmão, nós três, em Bauru, única família Bahá'í. Na época tinha a senhora Nancy Guzmán, não sei se lembram dela, o marido dela era o Sérgio Guzmán, que era um boliviano, e na época ela só tinha uma filhinha, Nenê, que tinha recém-nascido, mas não ficaram lá muito tempo. Então, Bauru era uma cidade meta, não existiam Bahá'ís, então, crescendo como um jovem Bahá'í, sem nenhum outro jovem em volta, realmente tem os seus desafios. E o que realmente eu acho que foi tão crítico é que a gente sempre, meus pais tiveram muita sorte de estar perto, ou sempre facilitaram a gente participar em escola de inverno, escola de verão, Porto Feliz, que agora é o Instituto Monte Carmelo, e realmente foi esse convívio sempre presente, mas a gente sempre teve reuniões devocionais. Minha mãe, com pouquíssimos recursos, o que você faz? Comprou uma mesa de ping-pong que dava para colocar na garagem, aí atrai toda a juventude da vizinhança, o pessoal vem e faz. E sempre tinha um motivo de fazer pelo menos alguma coisa espiritual, algum alimento, por mínimo que seja, com a juventude que estava ali, com a turma da vizinhança que estava ali, uma oração, uma gratidão. E isso sempre alimentou não só a gente, mas também aos amigos, né? Que a gente tem até hoje amigos desde infância ou desde criança que ainda estão lá em Bauru ou viajaram para outros lugares. Alguns se tornaram Bahá'ís, outros não, como sempre, né? Mas é a experiência, o privilégio e a bênção, né, que vem para a família toda, de uma família se remover de uma situação e realmente decidir, eu vou pioneiro para servir Bahá'u'lláh. E essa bênção de você conhecer uma outra cultura, e às vezes a cultura não precisa nem ser de um país para o outro, mas uma outra cultura, mesmo que seja uma região do país ou uma vizinhança diferente na sua própria cidade, Sim. traz essa locomoção, esse esforço que você faz para se servir, Deus está guiando. E Deus dá uma inspiração divina. Sem dúvida.
Conta um pouquinho dessa sua experiência, desse momento que você chegou no Brasil, porque são desafios que só vocês que Muito passaram grande. é que pode realmente avaliar, né? Quer dizer, no caso seu, era jovem, jovem aprende língua, como o Vale lembrou, você teve que aprender, além do farsi, o inglês, do inglês tem que aprender espanhol, quando achou que estava tudo bem, agora é português. Então, tudo isso, mas era jovem, Bem isso mesmo. né? Não, eu não era tão jovem igual ele, eu tinha 17 anos já. Não, pois é, mas é diferentemente o que eu quero dizer de seu pai e de sua mãe, né? Sim, mas sim, para eles foi muito mais complicado, sem dúvida. É, E toda essa mudança realmente. Eu tive uma adolescência feliz, mas porém um pouco conturbada. De todas essas mudanças, eu, eu achava que tinha que tinha que ficar em algum lugar, tinha que criar raízes e ficar. Porque quando nós saímos do Irã, realmente meu pai, principalmente meu pai, colocou, carimbou que não vai haver volta, nada, nós não vamos voltar. Então avisou a família toda que não adianta, porque por causa das perseguições dos iranianos, dos Bahá'ís no Irã, eles não queriam de jeito nenhum que a gente voltasse. Depois ficamos um tempo na Inglaterra, muito difícil, muito difícil. Acho que para mim foi o lugar mais difícil para se adaptar. Uma cultura extremamente diferente. Não quero falar os lados negativos, claro. Imagina uma iraniana de sangue quente, de toda família tal, vai para um lugar que cada 3 meses eu tinha que renovar meu visto. Cada 3 meses, porque para conseguir um visto na época, né, visto permanente era extremamente complicado. Então a gente vivia estudando para poder renovar o visto para poder ficar. Aí chegou numa hora que a gente viu que os gastos eram muito difíceis de sobreviver. Porque eu lembro que na época a libra era duas vezes mais poderoso que o dólar ainda. Muito, muito mais complicado em todos os foi lá que aspectos. sua mãe trabalhou no aeroporto, Neguinho? Não, 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 não. Minha mãe trabalhou no Irã, Ah, sim. no, how do you say, como se FAA. fosse Embraer do Aham, Brasil. sim. E meu pai trabalhava na torre de controle. Aham. Setores diferentes, mas, No mesmo, aí que eles se conheceram. Eu lembro que os dois eram aposentados, né? Porque na época do rei do Irã, o Shah, né? Ele deu um decreto que quem trabalhou 22, 23 anos pode se aposentar. Eles aproveitaram, se aposentaram cedo para poder sair do Irã. sim. E mais um desafio que receberam a aposentadoria talvez 4, 5 anos só, por ser barrais, cortaram a aposentadoria, então meus pais nunca mais receberam nenhum centavo do governo iraniano, talvez desde 1980. Tudo isso vai criando tanta dificuldade de Então, muita sobrevivência. dificuldade, muita dificuldade. Aí eu lembro que teve uma época que a família estava totalmente dividida. Meu irmão estava morando em Londres, eu e minha mãe mudamos para a Espanha, porque a vida era mais fácil, bem mais barato. Era um lugar de pioneirismo também. Inclusive, vou contar um lado de uma história que tem um pouquinho a ver com o Brasil. Quem encontrou com a gente e falou para minha mãe que porque a gente não mudaria para a Espanha, já que era um lugar de pioneirismo, Palma de Mallorca, Aham. era o irmão da dona Mahru, Ah, Sr. Badian, que infelizmente também faleceu uns meses atrás em Equador ou Chile, não Dona me lembro Maru, agora. mãe de Roberto de Irade? Sim, sim. Aham. Tio dele. Então, tio dele, que se chama Mehrdad Badian.
muito querido, muito querido. Aham. E depois eu e minha mãe fomos para a Espanha, Palma de Mallorca. Eu, na época, acho que tinha uns 16 por aí, então minha mãe podia ser membro de assembleia. Então, com a ida da minha mãe, se formou a Assembleia de Palma de Mallorca. Lembrando que a sua família, vocês só têm um irmão, que é o Robert Nicobim. Sim, sim. Que Então, ainda reside no Brasil. isso, aí ficou ele e seu pai na Inglaterra, você e sua mãe. Não. Meu irmão ficou na Inglaterra, eu e minha mãe na Espanha. Meu pai teve que voltar para o Irã Ah, para vender tudo, já que não ah, tinha mais sala de casa, um pedaço de terreno, um carro, pouca coisa que uma vida simples o de classe patrimônio média que a dele. gente tinha, eu tinha que salvar e tirar. Eu lembro que tinha acabado de começar a guerra do Irã e Iraque. Imagina, eu nem sentia muito, para dizer a verdade, porque minha mãe era uma pessoa de muita fé, de uma fortaleza imensa. Então eu sempre achava assim, eu tenho minha mãe aqui do lado, Está então tá bom, resolvido. meu pai vai voltar. E ela sempre me protegia de toda a ansiedade, os problemas que estavam acontecendo, porque eu estava no último ano de colegial, na Espanha, numa escola americana, com intenção de terminar o colegial e fazer o vestibular americano e vim direto para cá, porque toda a família da minha mãe moram aqui. Aqui que você fala dos Estados Unidos. Aqui, perdão, sim, Estados Unidos. Aconteceu que quando meu pai foi pedir visto, acho que não sei, visto de turista, para vir aqui nos Estados Unidos, era exatamente a época que eu sempre falo isso para meus amigos brasileiros, que eles reclamam, falam, olha a vida que nós tivemos. Eu lembro que ele foi para tentar o visto para a família vir para cá, juntar a família da minha mãe, e era a época que hostage crisis. Teve a crise do sequestro dos americanos no consulado Do Irã, do Irã. na época do Então, os Estados presidente Reagan. decidiram, nós não estamos dando visto para iraniano. Aí meu pai eu não Certo. estava com ele, porque era ainda menor, né? Se ele conseguisse, ia conseguir para a família toda. Sim. Aí até meu pai falou, olha, eu não tenho nada a ver com politicagem do Irã, eu mesmo tive que sair do Irã porque eu sou perseguida. Somos perseguidos, somos minoria religiosa e sou Bahá'í, eu não tenho nada a ver, para, sabe, criar um ambiente de confiança que... Aí eles falaram, não tem nada a ver com religião, que nós temos ideia, por um tempo nenhum iraniano pode vir para os Estados Unidos. Aí quando meu pai voltou para casa, minha mãe falou, eu acho que negócio não é para ir para os Estados Unidos e a gente ir como pioneiro. E era uma época que os iranianos eram mais ou menos verbalmente descorajados de vir para cá. Descorajados de ir para os Estados Unidos. Sim. Aí minha mãe falou, well, that's it. É isso aí mesmo. Então, alguma coisa está chamando. Do jeito que eu vejo isso, Deus criou uma guerra inteira só para a família deles ir para o Brasil. Não, tomara que não. Brincadeira. Mas Deus usa as situações de posicionamento que estiver acontecendo no mundo para os motivos dele. Aí, como eu tenho... Vou tentar ser um pouco mais breve para ele poder falar. Não, está tranquilo. Minha história é muito longa. Então, aí, eu lembro que eu tenho um tio que vocês conhecem, o senhor Manu Chernikobin, é irmão do meu pai, e que foi para o Brasil com o senhor Shapur e o senhor Sheikh, com essa turma, acho que... Senhor Shapur, senhor Soltani. 58, 59. Se alguém quiser, Neguinho, se alguém quiser saber direitinho da história de Sr. Manu Cher, é só assistir o podcast da outra temporada. Joia! Dessa temporada a minha história é terceiro, quarto capítulo da novela. É a continuação. Mas, né? Aí meu pai sempre tinha um contato com ele, mas via carta. Na época não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha telefone, muito, muito difícil também.
Eu não sei, eu não lembro realmente como é que ele conseguiu se comunicar e mandou uma carta e meu tio recebeu a gente assim virtualmente por carta Braços com braços abertos. abertos. Ele falou: olha, podem vir, traz a família toda e vamos orar, vamos torcer que dê certo, que era um processo muito complicado. O Brasil também não foi fácil, mas vamos tentar. E eu lembro que quando a gente estava morando na Espanha, e todos os amigos nossos iranianos, né, que tem alguns ali, claro, não barrais, falavam assim: nossa, mas como vocês estão indo para o Brasil, um país que a inflação era em 1980, era, não sei, 30% ao mês. Teve 30% ao mês? Tem períodos bravos. nesse E todo mundo período, às estava vezes, a falando assim, inflação. você não vai, falava para o meu pai, tinha um senhor Anos, amigo talvez. dele, 30 anos. um senhor não barrai, era farmacêutico, seu muçulmano, eles não sabem o que é pioneiros. Mas Sim. você não vai pelo menos fazer uma viagem, ver para onde você está indo? Como é que você vai sobreviver com essa inflação toda? Se eu tenho vendeu tudo, está tudo em, sei lá, acho que era em libra ou dólar. Meu pai falou: olha, eu tenho meu irmão lá que vai me dar maior apoio. Meus objetivos são muito espirituais e nós vamos. Aí minha mãe falou assim: não dá ouvido para ninguém, não escuta ninguém. Nessas horas a gente não pode, sabe, ficar seduzido pela palavra das outras, porque opiniões sempre há muito. É. Aí eu lembro que foi muito difícil também conseguir o nosso visto permanente. Chamava na época modelo 19. Aí meu pai teve que fazer várias viagens para Barcelona, né, para a embaixada, de novo, espanhol, português. Nossa, eu falava: ó, tô fora, só quero curtir um pouco aqui. Uma prima dele que ele tinha em Barcelona que ajudava ele. Hum. Demorou também, talvez 5, 6 meses, eu não lembro direito. Eu lembro que final de ano, no dezembro de 80 ou janeiro de 81, a família toda com Já visto estava no permanente, Brasil. não. Sim. Aí eu achava que sabia um pouco de espanhol, então ótimo, né? Nada. Eu lembro que minha tia Estela assistia novela de vez em quando de tarde. Aí ela ligava a televisão, aí eu ficava pasma, assim, olhando, ela falava assim: o que você está sentindo? A gente se comunicava só em inglês, porque ela era muito fluente em inglês. Falei: tia, eu só vou falar uma coisa, acho que vai ser um sonho que um dia eu vou entender o que essa turma está falando, porque eu não entendo nada. Aí ela olhou para mim e falou: você está decepcionada? Eu falei: eu não sei o que dizer, porque eu estava quase aprendendo inglês, aí eu saio, vou tentando ler um pouquinho espanhol, as revistas, aí você vem para cá, Não entendi. que significa isso, né? Aí começou, né, as minhas dramas de adolescente, 17, menina, que não, eu não quero ficar aqui. Não, eu quero estudar, quero ir para uma faculdade, eu não consigo nem entender o que as pessoas falam, como é que eu vou ler? Engajou. Aí foi difícil, 2 anos de estudo, cursinho, idioma, aí eu fiz vestibular, passei, fiz uma faculdade. E aí Engajou, mas uma coisa que me impulsou muito para frente, que eu não experimentei isso com os outros países, que eu amava, não, amo o Brasil. Eu gostava tanto da cultura latina, o povo, como assim o povo brasileiro é aberto, aberto, recebe, caloroso, amoroso. com essa parte vai resolver. Porque Aqui eu nos acho que, Estados Unidos foi o contrário. eu acho que o drama muito grande que vocês, principalmente você, nessa sua trajetória de vida, viveu, é o fato de estar num determinado lugar, começa a fazer amizade também e logo sai dali e vai para outro lugar. É mais ou menos quando você estava contando a Sim, fase da sua vida, essa fase, eu fiquei lembrando de amigos que eu tinha na adolescência que eram filhos de militares.
Porque os Ah, militares mudam muito também, né? Exato. Sai da cidade, vai para outro estado, outro país, enfim. E os meninos não conseguem estabelecer e criar raízes, né? Então, isso é Exato. muito difícil. mas a diferença é que a comunidade Bahá'í, qualquer lugar que você vai no mundo, te salva. Sim, não, claro, mas é só que em lugares que você estava, às vezes a comunidade era pequenininha, né? Então, a gente morava em Campinas, pertinho do meu tio, Não, perto, não, isso assim, já no Brasil já no Brasil. aliviou um pouco. Sim, perto do meu tio, né, na mesma cidade, a gente sempre tinha contato com eles, com a família dele. Minha tia Estela adorada, que nossa, eu sempre considerava ela como minha segunda mãe, sempre ajudou a gente em tudo, tal. Aí, meu pai comprou um apartamento em Campinas, eu entrei na faculdade, falei, ótimo, agora pelo menos, né, eu sei, tem um caminho que 4 anos... Não, aí vem a notícia em 83, nós estamos mudando para Mugimirim para servir no Sultanier. Você vem? Falei, Não, não, não. mas aí você dá um tempo, aí tem começar a construir um centro de treinamento, um Isso. centro de convenções, e precisava de um gerentão, né? Exatamente. Aí eles foram lá. Você quer contar? Você quer Então, Não, contar? aí é um não. pouquinho Não. diferente a história é um pouquinho diferente a história. Nós nunca tínhamos nada. Meu pai era um excelente em relacionamentos humanos, onde ele Neguinho, iria. Vale, desculpe, Oi, Neguinho, segura aí, você estava em Campinas, estava em Campinas. pensando que ia ficar em Campinas e veio para Mojimirim, mas Não fui, não. segura aí. Eu não fui. Aí o Vale Mas como ele simplesmente comprava um monte de mobília segunda mão, alugava uma casa, começava a convidar as vizinhanças, fazer orações devocionais, formava uma assembleia espiritual local e caíam fora, iam para outro lugar. Na hora de vender a mobília usada e ir para outro lugar. Quando chegaram no Brasil, lá nos anos 70, esse negócio de passaporte, visto e tal, quiseram cobrar um dinheirão para dar esse visto permanente. E como eles acharam que era uma família americana, que talvez tinha muito dinheiro, que era muito pelo contrário, tentaram humilhar e falar: olha, você não tendo esse dinheiro, você pode aplicar fazendo um atestado de pobreza. A minha mãe não teve dúvida, pode passar para cá de formulário, a gente faz esse atestado de pobreza na hora, sem problema. E fez atestado de pobreza. Fez o atestado de pobreza e conseguiu os vistos permanentes para a família. Que beleza, dona Margot. Sem dúvida. Então, relacionamentos muito diferentes, né? Caminhos muito diferentes que levaram ao Brasil. Mas uma foto muito legal que eu tenho, e uma lembrança muito interessante, é que uma das primeiras famílias que a família da Neguinho conheceu no Brasil foi os meus avós e meus pais, porque falavam inglês fluentemente. Então eu tenho uma foto muito interessante da minha avó, da Muriel, junto com minha mãe, junto com a Neguinho. Eu não conhecia o Vale ainda. Nem conhecia quem que eu era. Nem sabia quem ele era. Tá? Porque eu fui visitar a Muriel, que é a avó dele, no apartamento dela em São Paulo. E ela falou, vamos lá no... Como é que chama o hotel? Na cobertura. Na cobertura, vamos lá tirar uma foto. Aí tava eu, Margot e a Muriel, fomos lá tirar foto. Depois eu descobri que ela a avó dele, nem conheceu o Vale. E que a outra era a mãe. E a outra era a mãe. Então, isso também tem uma outra conexão que Por isso que eu falo, desculpe interromper, por isso que eu digo, quando a gente tem uma relação com qualquer pessoa, a gente tem que tratar muito bem aquela pessoa. A gente não sabe o nosso futuro. Onde é que volta? O que aquela pessoa passou pelo nosso caminho? Não sabe que no futuro, depois de, sei lá, fazer em 2002, isso 85, depois de 20 e poucos anos, ia ser minha sogra. 20 e poucos, não, 30 e tantos. 30, muito tempo depois. Muito. Conheci ela com 18, casei com... exatamente. Então, como você vê, né, o Brasil tem essa cola entre nossas famílias, né? Que, inclusive, meu tio, que era casado, o Robert Missler,
que o Bob Missel, que é o Bob que muitas pessoas conheceram, começou o trabalho da editora Bahá'í no Brasil. Era membro de Assembleia É membro da Nacional. Assembleia Nacional por muitos anos também. Ele era casado com a Miriam, Ó, Miriam. que era a irmã da Estela. A Estela era casada com o Manuchero, tio. Então, nossos tios, um do Irã, o outro dos Estados Unidos, casaram com essas duas Bahá'ís portuguesas no Brasil. Brasileiras com Sim. ascendência portuguesa. Yeah. Mas olha, realmente o caminho de serviço, o caminho na fé Bahá'í, a gente não sabe por onde vai levar. Tem que ter a fé e sempre andando em frente que ele vai guiar. A porta abre e a porta fecha de acordo com a vontade divina. Exatamente. E você mencionou seu pai, sua mãe, Dona Margot, não falou dos irmãos. Como é que é o nome deles? Como é que... Sim, tem uma irmã, a mais velha, que é a Jasma. Mora aqui em Mojimirim, né? Está em Mojimirim agora, está em Mojimirim. Se bem que agora ela está aqui visitando, que a neta dela, né, que acabou de nascer este mês. Neto. Primeiro neto nasceu este mês agora, então ela está aqui. Né? Que é a filha da Padidê. Paloma, desculpa, Paloma. Que mora em Chicago. Mora em Chicago. A Padidê, que acabou de mudar aqui para os Estados Unidos, também está em Virgínia. Também, então tem várias de Mogi que estão aqui. Mas ela também adora o Brasil, sempre tem muitas amigas, muitos colegas, inclusive colegas que cresceu junto no colegial, que se tornaram Bahá'í, são membros da Assembleia Espiritual Local lá de Bauru. Uhum. Gente que com muitos anos são relacionamentos que você mantém para a vida toda, né? É verdade. Aí e o meu irmão, o Edmond, que você sabe quando é que vocês se conheceram e como, né? Eu não vou contar a história, mas eu lembro de quando eu conheci vocês, eu era um pivetinho, né? O meu irmão era um pouco mais velho, junto com a tua turma aí. Era uma escola de verão, acho que não era Jundiaí, não. Jandira, em Jandira. Onde que é Jandira? Perto de São Paulo, Jandira, né? pertinho de São Paulo, na Grande São Paulo. Então, desde aquela época, o meu irmão era e ele tem uma paixão de ser piloto, de voar. Inclusive lá em Bauru, de novo, a graça divina, porque quem tem dinheiro para formar um piloto, quando você é uma viúva, recebendo uma aposentadoria para criar 3 filhos. Quem é que tem dinheiro para fazer um curso de pilotagem? Ele pulava, ele matava a aula do colegial, ia lá para o aeroclube, onde voluntariava, corria asa de planador, limpava, lavava o avião, lavava o tonador. Ele brevetou, conseguiu tirar a carteira dele antes de terminar o colegial, porque ele na verdade, ele fala que ele não conseguiu terminar porque ele era só notas A, super inteligente. Só que tanta falta de ir pular a aula, matava a aula para ir para o aeroporto, que nunca não se formou. Se formou depois da época. E hoje, claro, tá super bem com a carreira de piloto, fazendo todo aqueles bicos, né? Internacional, né? Piloto internacional, depois jato particular, depois aerolinhas grandes, fez várias, né? Se estabeleceu. Agora o filho dele, né? Um dos filhos deles, o Brian Malkin, tá aí, também tá fazendo um pouco de pioneirismo aí perto de Campinas. Sim. Eu esqueci o nome da cidade. Indaiatuba. Não é um pouco de pioneirismo, não. É pioneirismo. É pioneirismo. Mandou fotos dele. Totalmente. Mandou foto dele e a esposa dele, a Tainá, fazendo o ensino junto com as crianças na pracinha, pertinho da casa deles. Fazendo um serviço as histórias no caminho de Deus. Tem uma passagem dos escritos de Abdu'l-Bahá que ele menciona isso. Perguntaram para ele como é que vai ser no outro mundo, quando a gente se encontrar, porque nesse momento que a gente está passando por uma experiência de corpo, né? Mas a nossa realidade é a nossa alma, né? Como é que vai ser lá no outro mundo? Então ele fala, no outro mundo, quando encontrarmos os amigos, nós vamos conversar sobre aquilo que passamos no caminho de Deus. Uhum. Então, imagina, vai ser muita conversa boa. Mas como conheci o Ed, como conhecemos o Ed, é uma história à parte, mas vale a pena deixar registrado. Nós viemos acho que 12 de Belo Horizonte,
participar, alguns vieram participar na Convenção Nacional, e logo em seguida a Convenção Nacional em Jandira ia ser realizada a primeira escola de verão. Era uma semana de escola. Eu lembro que cada um de nós em Belo Horizonte, a Assembleia Local, meio que convidou alguns jovens para participar da escola, mas naquela época convidava, mas quem pagava era a gente. É. E minha mãe, também viúva, com 3 crianças, não tinha condição de pagar a passagem de ônibus e nem as diárias durante uma semana. Mas a Assembleia Local falou que quem quisesse, a Assembleia Local poderia emprestar o dinheiro e parcelar em 12 meses Nossa. a meu devolução. Aí a minha mãe foi, então você Olha pode só. ir, que eu pago, em prestações eu pago. Mas ela me ensinou, ela era funcionária pública do Tribunal de Contas do Estado, mas ela fazia um monte de outros trabalhos para ganhar um dinheirinho à parte, né? E uma das coisas que ela fazia era artesanato. E ela fazia colares de miçanga e aquelas Oh, coisinhas. Ela foi e me sim, sim, ensinou sim. a fazer colar de miçanga. Eu fazia colares de miçanga com cores de Umbanda e vendia os colares em centro espírita. Oh, E o pessoal comprava. Então, eu fui meu para a Claro. primeira Deus. escola de verão graças à venda de colares para centro espírita e Você conseguiu ir? Que um legal. financiamento da Assembleia Local. Bom, Você perdeu seu pai novo também, né? meu pai tinha 49 anos e eu tinha 10. E eu era o Aí, mais igual velho. você. Meu pai tinha 50, 51. 51, e eu tinha acabado de fazer 10 anos de idade também. Pois é, então. Muito triste. Temos coincidências, né? Eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 8 e a outra tinha 4. Nossa. Mas, enfim, aí fomos para a escola de verão e ficamos, eu acho que 9 dentro do mês. Eram alojamentos, assim, grupo grande. Sim. E o Ed, se não me falha a memória, ele não tinha, acho que nem 10 anos. Quantos anos você tinha em 75? Eu tinha acabado de fazer 10 anos. Ele tinha 10, então ele tinha O meu irmão 12. tinha uns 12 ou 13. 12 ou 13. Mas ele, para perto de nós tínhamos já 18, 19. Ele era. Era criança, né? Mas ele grudou na gente. Fizemos uma amizade Oh. tão genuína, tão maravilhosa, que o Ed virou o nosso mascote. E quem disse que o Ed queria dormir em outro quarto? Só queria dormir lá no quarto da gente e estava todas as camas cheias. A gente tirava colchão da outro quarto para o Ed dormir no nosso quarto. Olha só. Então, assim, nasceu uma amizade assim maravilhosa, né? Mas uma coisa super interessante, como é que é a vida, né? Eu tenho um filho, o Renê, que é o do meio, que mora aí nos Estados Unidos. Serviu o Exército durante muitos anos, chegou a se tornar sargento de forças especiais aí, e ele corresponde Ele é militar. ele aposentou, né? Porque Tá vendo? aí pode aposentar com 10, 20 ou 30 anos. Mas ele, Fazer Sim, serviço. como ele estava na ativa, e foi, acho que 2 ou 3 vezes para o Afeganistão. Então, quer dizer, era área de muito risco, né, de vida. Muito, muito. Então, aí muito. ele se Corajoso. aposentou, e nesse período ele correspondia. A história é longa também, e a história hoje é sua, mas é só para ilustrar como é que é. Vou contar essa história só para mostrar como é que os caminhos que Deus Cruzam. planeja assim inimagináveis, né? Então, o Renê correspondia com muitos amigos e amigas aqui do Brasil, sempre e tal. E ele tinha um podcast sobre o Exército, carreira militar, porque tem muito brasileiro no Exército aí norte-americano. Então, ele tinha Eu não esse podcast e fez um monte de amizade. E tinha uma menina do Pará que ele conheceu através de uma outra moça que era amiga dele, correspondia com ele. Aí essa amiga falou: olha, você vai gostar muito de conhecer essa moça. E ela tinha algumas coisas em comum com o Renê. E eles começaram a se corresponder, fizeram uma amizade muito grande. Ela foi numa das férias, ela é advogada, ela é advogada. Numa das férias, ela foi para os Estados Unidos, conhecer ele assim pessoalmente, fizeram uma amizade grande. E nós entramos no circuito aí de amizade entre eles. Ela tem uma tia que mora em São Paulo. Aí ela veio em São Paulo depois de alguns anos
e veio visitar a gente, ficou quase uma semana hospedados conosco. Olha só. Nós fizemos uma amizade enorme com ela. Quem é ela? Tainá. E aí, Ai, e meu através, Deus e do através céu. dessa amizade toda, eu não sei como Verônica apresentou. Ela morava em São Paulo e Uhum. trabalhava num escritório que ela gastava quase 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. E aí Alguma coisa sobre o Verônica... mesmo prédio, o prédio bem pertinho, né? Moravam perto. Não, aí Verônica apresentou ela para... Como é que chama essa menina, essa senhora persa? Fei. Fei, que hoje mora, acho que em Santos, né? No Guarujá, né? Isso. Como é que Então, é? Verônica apresentou Tainá para Fei. Uhum. E aí, Fei conseguiu um apartamento pertinho do trabalho de Tainá e a amizade foi Em aumentando. São Paulo. E aí conheceu seu sobrinho, Brian. filho do Ed, e hoje são casados. Olha como é que é a Hoje vida. casaram, é? Olha só. Não sabia dessa parte, não. Pois é, Eu sabia um incrível. Aí eu pouquinho falei com sobre o ela. Eu Tainá, sabia que a Tainá era amiga de vocês. Agora, como foi isso daí? Eu não sabia. essa Eu amizade, sabia que. essa amizade nasceu com a amizade dela com o Renê. Mas o incrível é que eu falei com o Tainá, falei, Tainá, na minha opinião, tudo isso que aconteceu na sua vida é só e única e exclusivamente para você reconhecer Bahá'u'lláh. E hoje ela é Bahá'í. Então, Super quer dizer, ativa, sim. eu acho que quando Deus escolhe, não interessa que confusão ele vai arrumar, mas ele falou, eu te escolhi e pronto. Sim, sem dúvida. Mas continua a história de vocês, que está realmente fantástica. Bom, aí, Então, assim, foi o Ed, né? Tava o Ed, aí você conheceu o meu irmão um pouquinho, né? Também, eu quando terminei o colegial, vim para os Estados Unidos fazer um ano de serviço num instituto tipo Sultanieh, mas aqui é Lou Helen, no estado de Michigan. Não conhecia os Estados Unidos, né? Estava com 18 anos de idade. E quando voltei para o Brasil, depois do tempo de serviço aqui, meu irmão estava em Presidente Prudente, também era uma cidade meta. E aí eu achei um apartamento com ele. Eu lembro da Neguin ter vindo fazer uma viagem de ensino. Eu lembro da Benê, acho que não era Benê, Benê, que veio, a gente entregou a mensagem da promessa da paz mundial para o prefeito, era uma cidade meta. E a Neguin também fazia viagens de ensino. Eu conheci, talvez eu vi ele pela segunda vez. Eu estava fazendo eu tinha acabado de me formar, então eu falei, por uns 6 meses, 1 ano, eu não vou trabalhar, eu vou fazer viagem de ensino. Aí, a cidade meta, eu não lembro se era a Assembleia Nacional ou o Comitê Nacional de Ensino, mas eu fiz uma parte com Ramona, que hoje é falecida, infelizmente, na cidade do Marcos Padel, São Carlos. Aí ela voltou para a cidade dela e eu continuei fazendo ensino, fui para Barão Geraldo, fiquei na casa da Farideh e Varrideh por um tempo. Depois de lá, eu fui com 3 amigas minhas que moravam no Brasil. Uma delas é Faranak Behrouzi, que mora em Califórnia, filha da Furu. A outra, Farah, que é a tia do Shervin. Uhum. Como é que Shervin, sobrenome? Você sabe quem ele é? Indaiatuba também. Sim, é primo da Roya. Não. Shervin novo, não tem nem filho. Shervin novo, jovem, primo dela. Da Roya, quem? Não é não? Da filho... Roya, da Outros Linda relacionamentos. E a outra, que a mãe dela é Farah Naimi, que eu moro em Angola. Então é outro. Nós 3 fomos para a cidade dele, teu irmão, né? Uhum. E fizemos uma semana de viagem de ensino lá também. Aí minha mãe falou, tá na hora de voltar para casa, pode voltar. Aí cada um foi para o seu lado. Ela não gostou da ideia de que tinha um apartamento com 2 rapazes e essas 3 jovens moças vindo pra gente, ficando com a gente. Não. A gente dormia lá no teu porão. Você tinha um porão lá, né? O porão era o apartamento. O porão é... O conceito é de que homem e mulher é fogo e palha.
Sim, Os dois separados, tudo bem. Agora, chegar muito perto... Mas olha, o que eles fizeram de proclamação pública, de ir em estação de rádio, às sim. vezes iam em pracinha e colocar o material para proclamação. Coisa que aqui não existe. Ensino na praça não é permitido aqui. Para colocar cartaz e tudo. Não, aqui é um pouco diferente de cada local. Claro, quando tem um evento público, você sempre pode colocar uma tenda ali com material. Mas a gente nunca sabe os resultados, né, desses aí. É semear. As pessoas, às vezes, são receptivas, às vezes as pessoas simplesmente notam e levam embora, vão encontrar a Fé Bahá'í dali a 10, 20 anos, quem sabe. Outras pessoas já de cara rejeitam e querem um bate-boca ali na hora, né? Então é uma experiência, você tem de toda a variação disso daí. Mas é um serviço que quando a gente sai para servir, as bênçãos vêm. E a gente forma amizade, conhece as pessoas, são experiências que vêm na vida. Então, essas experiências é que a gente aproveita da experiência de vocês, né? E realmente, como é que nasce? Eu sempre falo isso. Como é que nasce um pioneiro, né? Não nasce só daquela vontade abstrata de sair da sua cidade para outra. Hoje, o conceito de pioneirismo existe com o pioneiro de curta duração, aquele que sai da sua cidade, vai para outra, fica lá 1 ou 2 anos e volta. Tem o pioneiro do bairro, o cara sai do seu bairro, na mesma cidade, vai para outra vizinhança. Então, tem pioneiros de muitas categorias. E a gente sempre tem que lembrar que pioneiro é aquele primeiro, né? Eu estou no supermercado, tem uma pessoa do meu lado lá escolhendo um produto semelhante ao que eu estou escolhendo. Eu olho para ela e penso, essa pessoa nunca ouviu falar de Bahá'u'lláh. Eu imagino. Eu só não falo para ela, eu digo isso muito, se eu estou com preguiça. Porque é possível começar uma conversa do nada e depois introduzir os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Naquele momento, eu estou sendo pioneiro para ela, porque eu estou sendo o primeiro a falar de Bahá'u'lláh para ela. Então, eu acho que essas experiências que vocês estão relatando e que vão relatar muito mais, eu acho que isso é o pontapé inicial da formação de um pioneiro, que adquire experiência. E não só a experiência para sair da sua cidade para outra, mas experiência de vida. E também contra maridos e esposas. Esse é outra faceta interessante. Sem dúvida. Encontra-se. Mas olha, é interessante que você falou esse conceito de pioneirismo, que não é simplesmente você sair do seu país, e não é só isso que conta como pioneirismo. Na verdade, hoje, todo mundo pode ser um pioneiro na sua própria rua. Conhecendo o seu vizinho informal, reconstruir o senso de comunidade na sua própria rua, na sua própria vizinhança. Exato. Porque o mundo está desabando, a gente está sentindo isso. E existe uma desconfiança, existe uma falta de conexão humana entre as pessoas. Então, como Bahá'ís, a gente fala, olha, todos no planeta Terra podem ser um protagonista dessa nova ordem mundial, desse novo sistema de reconstruir valores espirituais. Ninguém tem que necessariamente declarar, falar, agora assinei um cartão, eu sou Bahá'í. Nós temos nosso filho participou de um grupo de jovens, um instituto, onde o treinador dele era um jovem muçulmano de uma outra cidade que está fazendo a ativação de jovens Bahá'ís e não Bahá'ís. Então, um jovem muçulmano aqui nos Estados Unidos, trabalhando junto com cristãos, Bahá'ís, muçulmanos, para falar como é que a gente reúne a humanidade e reforma esses laços de conexão, de comunidade, de amor entre os indivíduos. Exato. Porque a gente tem mil forças tentando dividir a gente. Fora as forças do materialismo, as forças do ego, a gente tem as forças políticas, as forças de classe econômica, as forças de raça, de religião. Tem tantas forças tentando fazer facções e dividir as pessoas.
E o que a fé Bahá'í está fazendo, e a gente vê isso na pele, é a força de união, de reconstruir na nossa própria rua. Mas isso leva uma certa coragem, Sim, claro. que vai ter, tem rejeito. E quando Rejeição. e uma rejeição, mas aí realmente o pensamento tem que ser, espera um pouquinho, eu estou simplesmente oferecendo a fé Bahá'í, a pessoa não está me rejeitando, se estiver rejeitando, talvez seja a mensagem de Bahá'u'lláh, mas não é a mim. É A gente verdade. não pode deixar o nosso ego entrar no meio dessa conversa. Essa é uma concepção que a gente precisa de realmente sempre refletir, encarar como não é algo pessoal. Porque Uhum. se eu estou oferecendo, seja um alimento, seja uma joia, seja um presente, e se a Uhum, pessoa rejeita o presente, ela está rejeitando, como você disse, é o presente, não a mim. Mas Presente. aquele sentimento nosso, que a gente sabe o bem que nos causa, o bem que uhum. nos causa a nossa família, o bem que causa aos jovens que recebem esse tipo de orientação, de instrução, de educação, a gente fica ansioso que o outro aceite, porque também vai ser beneficiado. Mas Sim, se ele não sem dúvida. aceita, Bahá'u'lláh já previu isso também. O que Bahá'u'lláh fala nessa hora? Se você oferece, a pessoa não aceita, deixa ela aí e reza por ela. E Sim. pronto. E E segue em desprende. frente. Mas, ô E quando Neguinho, Oi. Neguinho, aquela hora, eu falei, segura aí a sua história. Onde Uhum. é que você parou? Parou no apartamento. Ah, em Campinas? Isso, que você estava achando que agora eu vou ficar em Campinas. E aí saiu o Soultania na sua vida e surgiu. Pois aí eu estava no segundo ano de faculdade, acho que foi em 84. Nessa época, acho que o meu irmão já estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo. E meu pai, não lembro qual dos dois, que me avisaram que, olha, nós vamos mudar para uma cidade pertinho daqui. Pertinho daqui. Falei, ok, vamos alugar o apartamento e eu gostaria que, acho que meu pai pediu mais, minha mãe era um pouco mais liberal. Se gostaria que você viesse junto com a gente. Falei, eu vou para Mujimirim, minha faculdade é que começa às 7h30 da manhã, vou ter que pegar um ônibus Cristália no meio da estrada, você sabe como é que é, né? É. 4h30 da manhã, aí meu pai não queria perder a filha, né? Ele falou, não, mas aí eu te busco na rodoviária, 2 horas da tarde, você vem em casa, almoça, dorme, estuda. Eu falei, não, não dá, não vai acontecer. Aí eu estava com todas as minhas forças tentando convencer eles que, pelo amor de Deus, fiquem aqui até eu me formar. Aí me comunicaram que não, que quem estava construindo o local, que eram os irmãos Soltani, os dois, né? Que eram muito amigos do meu tio, inclusive eu sou Soltani, que meu pai conhecia eles e Dona Ferdos através da Estela e Manuche. Eles Não sei, praticamente chegaram ao mesmo tempo, eles praticamente chegaram sim, juntos. Uhum. sim. É. Era uma turma, eu tenho certeza, eu tenho fotos do meu tio com o seu Monadjem, mais alguém dentro do navio vindo para o Brasil. Mas eu sei que o seu Soltani, acho que inclusive, tinha a Goli, não sei se Glória, a Goli, nasceu em Mujimirim, Brasil, não sei, mas a Cici já tinha nascido, era pequenininha Sim. quando veio para cá. Aí, meu pai falou, olha, conhecemos esse casal e ofereceram Lugar para lugar para e ficar trabalho. aqui e um instituto que não existe igual na América Latina toda, com 400 lugares para ficar, para dormir, e eu só escutando, tipo assim, bom, ok, como é que fica a minha situação? Eu estava muito ansiosa do meu, né? E nós vamos ter que ir embora, porque Até então, né? nós vamos fazer um trabalho. Até então, sua vida foi só mudança, mudança, mudança. Ah, loucura.